Hora de falar sobre o São Paulo para responder a uma boataria que começou nos últimos dias e dá conta de que o tricolor está disposto a contratar os meias Renier ou Lincoln. Você vai lembrar do Renier, jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 para o Real Madrid por 30 milhões de euros. Já o Lincoln teve recentemente emprestado ao Red Bull Bragantino, pertence ao Fenerbahçe e disputou a última temporada no Hull City da segunda divisão inglesa. Passagem por lá discreta, só 11 jogos, nenhum gol e uma assistência. Não dá para dizer que nem o Renier nem o Lincoln fizeram boas temporadas. O Renier esteve emprestado ao Granada, também da segunda divisão, mas da Espanha, e por lá foi muito mais reserva do que titular. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo para perguntar: vocês estão negociando com o Renier ou o Lincoln? E a resposta foi: nenhum dos dois faz parte dos planos. Renier com 23 anos de idade, Lincoln com 26. Já havia contado para vocês que o tricolor busca mais 3 reforços. 2 pontas, atacantes de lado de campo. O outro deve ser um volante. O Thiago Mendes seria uma alternativa se topasse baixar sua pedida. Apesar de estar livre no mercado, depois de sair do Al Rayyan, o Thiago Mendes está exigindo algo na casa de R$1 milhão por mês. Todos os reforços que chegarem no São Paulo a partir de agora precisarão da aprovação de Hernan Crespo. Bom, Matheus Alves, joia da base, né? Jogador muito jovem aí de Cotia, que subiu agora recentemente, já vai ser negociado pelo São Paulo para o CSKA. Os valores ainda estão sendo discutidos, né? Mas a tendência é que seja de 6 a 7 milhões de euros. Colocando ali algumas metas ali, bonificações, pode chegar a 7 milhões de euros. É o que o São Paulo quer, além do São Paulo segurar ali uma porcentagem do jogador numa venda futura e uma porcentagem maior, né? Algo em torno de 25%. Então o São Paulo entende que dessa geração que está subindo, Lucas Ferreira, Rian Francisco e o próprio Matheus Alves, é o jogador mais acessível para venda nesse momento. É um jogador que teve minutagens, é um jogador que teve participações importantes no time principal desde que subiu, porém o São Paulo entendia que desses jovens, o Matheus era um que poderia dar uma negociação pela necessidade que o São Paulo tem de vender um atleta. E até mesmo a questão que é importante colocar, que o CSKA por 2 vezes modificou a oferta. Chegou uma primeira oferta muito baixa de 3 milhões de euros, que o São Paulo não quis abrir conversa. Depois essa negociação foi para 6 e aí deve estar fechando no máximo por 7 com bônus e tal. Lembrando que tem também a porcentagem que o São Paulo vai acabar segurando. E obviamente, internamente no São Paulo, se entende, né, que é um jogador importante, mas na posição tem outros jogadores que seriam prioridade no São Paulo nesse momento. E o Alves é um jogador jovem, é um jogador que o São Paulo poderia fazer um dinheiro aproveitando essa situação em que o São Paulo precisa fazer um caixa. Então, assim, resumindo a ópera, dos jogadores que subiram, o Lucas Ferreira, o São Paulo renovou e botou a multa lá em cima, o Rian tem uma multa, o Luca é um jogador que o São Paulo também já coloca uma multa lá em cima numa renovação de contrato. Aí, o Matheus Alves é um jogador que tá ali mais à mão para vender. Então, o São Paulo entende que obviamente não é um valor dos mais altos por um jogador da qualidade do Matheus, mas a necessidade faz com que o São Paulo tenha que ir ao mercado e vender esses atletas. É óbvio que se o São Paulo tivesse organizado, é óbvio que se o São Paulo tivesse financeiramente com uma saúde boa, esse tipo de venda não iria acontecer. Essa venda só está acontecendo porque o São Paulo passa por dificuldades e é um ano de apertar cintos, como bem diz a diretoria nas entrevistas que dão em vários veículos por aí, né? Então, assim, é um São Paulo que, lamentavelmente, o torcedor com muita razão fica na bronca, gostaria de ver o atleta mais tempo atuando no time principal, uma joia da base, mas é assim que está acontecendo hoje no São Paulo e é uma forma de você amenizar a questão financeira que pega hoje muito no São Paulo. E é curioso também, a gente tem que observar isso e até num tom um pouco mais crítico, que o São Paulo está vendendo um meia da base para
possivelmente trazer outro jogador para o Hernan Crespo, né? Um ponta e até mesmo mais um meio-campista. Então é um São Paulo que também erra um pouco nessa questão do planejamento. Por quê? Vende um garoto da base, tem que sanar as dívidas e ainda por cima agora troca de treinador e o novo treinador sempre tem um olhar diferente para o elenco que lá está, né? E há uma necessidade de trazer reforços. Então é aquela coisa, né? Você vê outros clubes, por exemplo, hoje a realidade é bem diferente de um Palmeiras, de um próprio Flamengo, né? Um Botafogo. E o São Paulo vai aí tentando com o que dá, porque tem disputas, tem 3 frentes de disputas, o Campeonato Brasileiro fica um pouco distante, mas não dá para descartar pela posição que o São Paulo está hoje na tabela, mas a gente nem virou o retorno ainda. Mas as principais Copas, né, são as prioridades ali do São Paulo, onde tem Libertadores e também Copa do Brasil. Então é dessa maneira que o São Paulo vai, vendendo muito provavelmente, aí semana que vem vai sacramentar essa venda, o Matheus Alves para sanar as dívidas e obviamente pensando aí em reforços para Hernan Crespo. Certo? Deixa eu falar de um jogador que também é da base do São Paulo e que teve um ano espetacular em 2022, marcando 18 gols aí na temporada, que é o Brenner. Jogador que foi muito bem com o Diniz aqui, é um jogador goleador, é um jogador interessante, assim, é um jogador moderno. Foi para o Cincinnati dos Estados Unidos, do Cincinnati ele foi comprado, né, pelo Cincinnati por 13 milhões de dólares, junto ao São Paulo. Depois ele foi vendido para o Udinese da Itália, por 10 milhões de dólares, ali você vê que caiu um pouco a questão do mercado, e é um jogador que teve pouco tempo foi pouco utilizado na Udinese. Então, hoje o Brenner não descarta vir para o futebol brasileiro. Então aí, clubes do Brasil que estão precisando de um centroavante, de um atacante, né? Ele joga até às vezes de segundo atacante, podem ficar de olho no Brenner, porque ele está estudando sim uma volta, um retorno ao futebol brasileiro nesse momento. Brenner, que é um jogador que tem apenas 25 anos, né? Um jogador muito jovem e já tem aí uma certa experiência, então, né? Passando por Cincinnati, passando pela Udinese da Itália, e o jogador começa a estudar essas possibilidades de voltar ao futebol brasileiro. Cabe no seu time? Cabe no seu time? Deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, galera. Ativar as notificações e tamo juntasso. É nóis! Gostou do vídeo? Então dá um like, comenta e compartilha, se inscreve no canal. Nos ajude a crescer, porque aqui é de torcedor para torcedor.